E o Náutico perdeu para a equipe do Retrô na Arena de Pernambuco. Isso mesmo. E essa derrota custou caro para o Timba, porque na verdade o Retrô agora é o vice-líder do campeonato. E depende só dele. O último jogo do Retrô é contra o rebaixado Flamengo de Arco Verde, jogo no estádio do Arruda. Se o Retrô vencer, obviamente, né, e o Náutico não conseguir golear a equipe do Sport, o Retrô então estará direto nas semifinais do Campeonato Pernambucano e ficará com o vice-campeonato. E o detalhe, galera, é que o Retrô pode já estar classificado para a Copa do Brasil do próximo ano. Isso sim, porque a classificação dá direito ao campeão, o vice e o melhor classificado na primeira fase. Então o Retrô, mesmo se não for vice-campeão, se não for campeão, o Retrô poderá entrar com o melhor clube classificado na primeira fase do Campeonato Pernambucano. Então essa vitória foi gigante para o time do Laércio, o time da Fênix. A gente vai analisar o jogo porque parecia que o Náutico ia amassar o Retrô, mas a experiência de alguns jogadores, a maneira de tratar a bola, o diferencial, eu acho que foi do técnico Roberto Fernandes sobre o técnico Alan Al. Vitória do Retrô 1-0, a gente vai mostrar o gol e vamos falar sobre o jogo e a classificação em si do Campeonato Pernambucano, faltando apenas uma rodada para terminar. Faltando uma rodada para terminar a primeira fase, a fase de classificação, onde os dois primeiros passam direto para as semifinais e os outros 4 classificados ainda vão fazer um jogo eliminatório, quartas de final, para ver quem vai enfrentar o líder e o vice-líder do campeonato. Só explicando para o torcedor. Termina então no próximo final de semana a primeira fase do Campeonato Pernambucano de Futebol e o Retrô, nesse momento, é o vice-líder. Só que o Sport já garantiu direto o primeiro lugar, tá? O Sport chegou a 21 pontos, o Retrô só chega a 20 pontos vencendo o seu jogo. O Sport ainda tem mais o jogo, mas se o Retrô vencer o jogo, só chega a 20 pontos, mesmo que o Sport venha a perder, o Retrô não chega a 21 pontos. Então, só explicando isso. Mas a vitória foi, eu acho que importante, mas o jogo foi fraco tecnicamente. Na verdade, acho que tanto o Náutico como o Retrô deixou muito a desejar, hein? Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Pois é, deixaram muito a desejar, tanto o Náutico como a equipe do Retrô. E o Náutico parecia que o Náutico ia amassar, começou tendo oportunidade, né? O Cauã chegou na cara do gol, a zaga do Retrô foi que tirou, a bola já tinha inclusive passado pelo goleiro. O primeiro tempo foi o do time do Náutico, parecia que o Náutico ia vencer o jogo, mas o Retrô com experiência, alguns jogadores realmente diferenciados, e aí acabou a equipe do Retrô vencendo o jogo. Se QR Code era Bet Nacional, que é parceira aqui do nosso canal, aponte a câmera, entre, crie a sua conta com o código RNTV, que é o código da gente, comece a profetizar com apenas R$1. Tudo muito rápido via Pix, suporte 24 horas, 100% seguro e confiável. Tem um link na descrição do vídeo aqui para você entrar também e, claro, né, com o código RNTV e profetizar. Isso, profetiza na Bet do Vinícius Júnior, a Bet dos brasileiros, aposte com responsabilidade. Vamos dar uma olhadinha logo no gol aqui. Porque foi uma insistência do Jean, um jogador experiente, saiu aí da primeira marcação, passou pelo primeiro, passou pelo segundo aí deu um toque voltando. Olha o passe que recebeu o Giba, hein? O Giva recebeu e fuzilou o goleiro. Novamente aí o gol do Giva, atacante, né? Não deu pro Wagner. Giva fez o único gol do jogo. Acho que foi o Hasley que deu esse passe aí e o Giva meteu a cavadinha aí e fez o gol que deu a vitória à Fênix por 1-0. O Náutico jogou melhor no primeiro tempo, mas no segundo tempo acho que o time do Retrô conseguiu equilibrar as ações. Um jogo nivelado, mas por baixo, tá? Nível técnico realmente muito baixo. O time do Retrô, do técnico Roberto Fernandes, com o Paulo Ricardo, que foi bem, 1, 2, 3 defesas. O Jean, o Dunkley, o Guilherme Paraíba e o Edson Lucas. O Moisés Ribeiro, depois o Rômulo, Alencar e Hasley, depois o Leonan, Israel, depois Gustavinho, Luizinho e Giva, depois Franklin Mascote. Técnico Roberto Fernandes. O Náutico, o Wagner, Arnaldo, Guilherme Matos, Rafael Vaz e Luiz Paulo, que saiu para dar lugar a Diego Matos. Marcos Júnior, depois Fernandinho. Marco Antônio, Patrick Alan, depois Talicinho. Cauã, Júlio César, depois Evandro e Paulo Sérgio.
Aliás, faltou muito do Paulo Sérgio, faltou muito do Patrick Alan, faltou muito do Marco Antônio. Acho que o Náutico não teve essa criatividade, o próprio Júlio César, o Evandro até que apareceu um pouco depois que entrou no segundo tempo. E o Cauã, menino Cauã realmente buscando o jogo. O Thalicinho entrou muito agudo, mas ainda é muito inexperiente, ele corre muito com a bola o tempo todo sem tocar, às vezes tenta, mas falta a experiência, né, do tempo certo. Acho que isso para mim é essencial. O árbitro da partida, Gilberto Castro Júnior, bem no jogo. Os assistentes Ricardo Jorge Nunes dos Santos Júnior e Túlio de Farias Ribeiro Caldas. Os assistentes também, nada a reclamar da arbitragem, que foi bem no jogo. O público de 3.096 torcedores, 60.840 a renda do jogo na Arena de Pernambuco. 3.096 torcedores para esse jogo, que era muito importante para a equipe do Náutico, para a equipe do Retrô, porque basicamente quem ganhasse, principalmente se o Náutico vencesse o jogo, o Náutico colocaria uma mão numa vaga na Copa do Brasil do próximo ano já. Vocês sabem que se classificam 3 para a Copa do Brasil: o campeão pernambucano, o vice-campeão e o melhor colocado, com exceção desses dois, na primeira fase. Então, obviamente, hoje é do Sport, porque ele teve a melhor campanha. Mas se o Sport vier a ser campeão ou vice, aí, obviamente, fica para o terceiro lugar ou quarto lugar, dependendo, obviamente, quem for o vice-campeão. Então, a briga ainda é direta entre Santa Cruz e Náutico e Retrô, porque o Santa Cruz ainda joga. Aliás, deixa eu só colocar aqui na tela a classificação, galera, momentânea, tá? Pra gente dar uma olhadinha, porque é o seguinte, ó. O Sport chegou a 21 pontos, ninguém chega mais no Sport. O Sport tem 8 jogos, 7 vitórias. O Retrô tem 17, tem 8 jogos também. O Retrô só chega a 20, tá? Mas o Retrô tem um saldo, tem 5 vitórias, o Retrô tem um saldo de 9, tá? O Náutico, 17 na terceira colocação, 5 vitórias também. Só que o Náutico tem um saldo de 7. Aí, bom, o Náutico teria que vencer o seu jogo para chegar a 20, e o Retrô também a 20. Todos com 6 vitórias, mas aí vai para o saldo de gols, e hoje a diferença é de 2 gols, então teria o Náutico que vencer o Sport por uma goleada para poder tirar o saldo de gols e chegar na vice-liderança aqui da competição. Isso porque o último jogo do Retrô é contra o rebaixado Flamengo de Arco Verde, então a tendência é que isso aconteça. Porém, o Santa Cruz também está na briga, porque o Santa Cruz tem 13 pontos e são 7 jogos, o Santa ainda tem 2 jogos a fazer. Quer dizer, o Santa pode chegar a 19 pontos, galera. Se ele vencer os seus 2 jogos, pode chegar a 19 pontos. Pode chegar na frente dos dois, pode chegar na frente de um dos dois, ou pode chegar na própria quarta colocação. Vai depender do Santa, que joga contra a equipe do Afogados nessa rodada, e na última rodada enfrenta o Central de Caruaru fora de casa. Então, esse é um momento, essa é a atual situação do Campeonato Pernambucano de Futebol, né, com essa 8ª rodada ainda em andamento, porque ainda faltam jogos para encerrar a rodada. Mas assim, a experiência do Roberto Fernandes conta muito, e é um treinador que conhece muito bem o futebol de Pernambuco. E ele viu que sua equipe não estava bem, no segundo tempo fez algumas mudanças que acabaram envolvendo um pouco mais o time do Náutico. E aí a criatividade, o talento, a experiência de alguns jogadores conta muito. Quer dizer, você sabe os atalhos do campo. E isso o Retrô soube explorar no segundo tempo. Como eu falei, o Náutico foi melhor. Parecia que o Náutico ia amassar o Retrô. Parecia que o Náutico ia... Os 7 primeiros minutos do Náutico foram avassaladores. Mas aí o Náutico não conseguiu dar sequência e não conseguiu finalizar bem. E é um erro do Náutico, tem sido um erro do Náutico não finalizar bem. O Paulo Sérgio oscila muito desse ataque do Náutico, né? O meio-campo não é tão criativo. Às vezes tá bem, aparece espaço, mas falta um X1 ali para quebrar essa defesa, quebrar essa marcação. Falta uma definição melhor. Enfim, eu acho que uma jogada mais trabalhada por parte do Timba, e eu sinto necessidade. Mas, obviamente, agora o Náutico vai ter que ir para o clássico contra a equipe do Sport, no Estádio dos Aflitos, vale salientar, a última rodada do Campeonato Pernambucano. Só que antes, o Náutico vai pegar o Vitória. Caramba, o Vitória venceu o Bahia por 3-2 num jogo eletrizante em Salvador, hein? Lá no Barradão. O Vitória começou ganhando, o Bahia virou, o Vitória empatou, virou. Pense no jogo. E o Náutico vai pegar esse time do Vitória na quarta-feira.
pela Copa do Nordeste. Aí depois, no sábado, pega a equipe do Sport pelo Campeonato Pernambucano de Futebol. Galera, like, joinha, comenta aqui embaixo, importante demais a presença de vocês, desde já eu agradeço. Fica na paz de Deus, grande abraço, muito obrigado pela sua participação aqui. Valeu, tchau, grande semana para todos.